Camaradas, chegamos a esta hora ao encerramento da nossa 7ª Convenção Regional do Bloco de Esquerda, Açores, e começo, como não podia deixar de ser, a saudar todos os delegados e delegadas, aderentes que participaram e todos aqueles que construíram e ajudaram a organizar esta Convenção Regional. Todos eles, esses contributos de delegados, aderentes do Bloco, da Coordenadora Nacional, são fundamentais para concretizar o nosso projeto político para os Açores. Camaradas, realizamos pela primeira vez uma convenção do Bloco de Esquerda num novo quadro político nos Açores. Pela primeira vez em 24 anos, os Açores não são governados pelo Partido Socialista. A região hoje é governada por uma maioria de direita que se amalgamou numa coligação para chegar ao poder. Foi este o resultado das eleições regionais de 2020, que se traduziu numa derrota histórica do Partido Socialista dos Açores. Podemos dizer, sem grande margem de erro, que não foi a direita que ganhou as eleições. Foi, sim, o Partido Socialista dos Açores que as perdeu. Como dizemos na moção hoje aprovada, os 24 anos de governação socialista significaram a manutenção do status quo, com os setores importadores e monopolistas bem instalados, um setor primário estagnado e uma economia pouco inovadora que fomenta e vive de mão de obra barata e pouco qualificada. Se acrescentarmos a este quadro uma prática política onde o nepotismo e o compadrio eram crescentes e onde a arrogância política graçava, com a governação de costas voltadas para a democracia, temos, em síntese, as razões desta derrota. Nas eleições de 2020, não podemos deixar de dizer que à esquerda foi o Bloco de Esquerda a única força política a crescer eleitoralmente. Somos a força política que, sem qualquer sectarismo, assume uma postura clara e frontal no combate às desigualdades, no combate a todo o tipo de discriminação social, e que defende um projeto de diversificação da nossa economia para novos patamares de desenvolvimento. Uma economia que enquadre, que acolha todos os açorianos e açorianas sem os condenar à imigração, como acontece hoje com os mais qualificados até. É esta a postura que tem feito do Bloco de Esquerda uma força política diferente no panorama político regional. Uma força política que não cala o compadrio, que não cala as desigualdades e os atropelos à democracia e à decência. Mas também uma força política com futuro, que apresenta propostas novas para a economia e novas soluções para os serviços públicos. Camaradas, a nova maioria de direita no governo da região não tem, como já foi várias vezes aqui dito, um projeto para os Açores. Nesse aspecto, imita o poder do Partido Socialista, mas em pior. Esta direita tem um objetivo concreto no imediato: manter-se no poder e tentar perpetuar-se no poder no futuro. E como pretende o governo da direita fazê-lo? Pretende fazê-lo mostrando aos setores económicos dominantes na sociedade açoriana que com este governo ganham ainda mais do que ganhavam com o Partido Socialista. Basta ver o que já acontece com o turismo. Em 6 meses foram aprovadas mais de 1000 camas nos Açores, quase todas em São Miguel. E estas aprovações são acompanhadas com apoios públicos de 65% à construção e respectivas borlas fiscais. Nos transportes marítimos, e aproveitando fenómenos conjunturais, mas também os interesses das empresas que detêm o monopólio do transporte, dão-se passos não só para privatizar os portos, mas também para que seja o erário público a pagar o preço dos transportes marítimos de mercadorias. A atual maioria assume claramente que os projetos rentistas são para desenvolver. E falo concretamente, por exemplo, das PPPs. Como a saudosa camarada Zoraida Soares dizia, os negócios para amigos. É exemplo a venda garantida de energia à EDA bem explicada no programa do Governo Regional.
A história conta-se de forma simples e reza assim. Um amigo do governo ou de qualquer partido da coligação apresenta uma proposta de um projeto, por exemplo, de painéis solares. O governo aprova, subsidia 65% do investimento ou mais. Sabemos bem como se chega facilmente aos 100%, ou quase. E depois a EDA, empresa pública, compra a energia e aí está, bem feito e rapidamente, o tão elogiado empreendedorismo. Se isto não é tirar dinheiro que é de todos para dar a alguns, então o que serão estas negociatas que se preparam? Mas, conforme diz o Governo Regional, este exemplo é para aplicar a toda a economia, porque este diz que quer tirar a ideologia da economia. Na educação e na saúde far-se-á parecido. A diferença é que se falará de propinas na educação e de convenções na saúde. Daqui queremos dizer ao Governo Regional que se ideologia é combater os negócios para amigos, então o Bloco de Esquerda manterá a sua luta pela decência, pela clareza nas relações entre o público e o privado. Da nossa parte, o compadrio terá um combate sempre sem tréguas. E tudo isto é feito mantendo as condições para que os trabalhadores do setor privado vivam com o salário mínimo ou menos, sem condições de trabalho e ainda apoiando com dinheiros públicos muitas empresas para pagarem estes mesmos salários de miséria. Nos próximos anos, o PIB de certeza que irá crescer, mas a vida das pessoas ficará igual ou pior. É interessante que nos mesmos documentos do Governo Regional, e apesar de várias referências à pobreza, não encontramos nenhum detalhe tão concreto sobre como combater essa mesma pobreza. Não se encontra uma linha sobre as condições de trabalho, não se encontra um detalhe sobre a Inspeção Regional de Trabalho, nem muito menos a aplicação da legislação contra a precariedade que nos Açores atinge mais de 22% dos trabalhadores declarados. Esta linha de orientação do Governo da direita não bate certo, obviamente, também com serviços públicos fortes. Camaradas, podemos dizer que este Governo vai governar para a elite económica dominante, transformando o Governo num sistema de portas giratórias dos interesses instalados. Bem podem desesperar os jovens açorianos e açorianas que se licenciaram para poderem ajudar a desenvolver a sua região e que tiveram de emigrar. Porque nada vai mudar e outros açorianos e açorianas certamente nos terão que juntar com este Governo. Este Governo Regional só quer desenvolver os mesmos setores económicos que geram pouco valor, como o próprio escreveu. E foi o Governo Regional consequente quando no orçamento reduziu para metade as verbas para a ciência e para a cultura. É coerente, pois a bancada que apoia a coligação diz mesmo que o único setor que tem capacidade para impulsionar a economia no futuro é o turismo. Responder hoje aos Açores e aos seus jovens é desenvolver as bases para uma nova economia. Uma economia mais diversificada e capaz de gerar valor, como sempre temos defendido. Temos riquezas endógenas que podem e devem ser colocadas ao serviço de toda a gente e não só de alguns. E os Açores não podem continuar a ser usados com a complacência do Governo Regional, como acontece com o tal Centro de Defesa do Atlântico, que afinal não passa de uma agência de agendamento de congressos e propaganda ideológica e militar. O Bloco de Esquerda irá continuar a sua luta pela economia a que os Açores têm direito. Mas vamos também continuar a lutar pela escola pública, para que tenha capacidade para enfrentar de forma rápida não só o atraso nas aprendizagens provocado pela pandemia, mas ao atraso de décadas, que coloca os Açores na cauda do país. Os atrasos estruturais da região exigem medidas estruturais e não panaceias. Reduzir o número de alunos por turma no primeiro e segundo ciclo, como anunciou o Governo, é uma boa promessa, mas é curto. A redução deve ser universal, mas isso também não basta. São necessárias equipas multidisciplinares e apoio educativo na sala de aula. Para isso, pode começar o Governo por contratar os professores precários,
que ficarão, mais uma vez, de fora do atual concurso de professores. Para tudo isto é necessário dinheiro. Dinheiro que o orçamento recém-aprovado não contempla. Ou será que haverá um orçamento retificativo? Será tudo isto apenas propaganda? Na saúde é preciso passar das proclamações aos atos, desde logo na resposta às injustiças salariais e de carreira que os diversos profissionais de saúde têm sido alvo. É necessário dar resposta ao recrutamento de médicos, apresentar planos sérios de combate às listas de espera, de cirurgias e de consultas, assim como responder à crónica falta de médicos de família. O enfermeiro de família recentemente criado é importante, mas não pode ser uma panaceia ou substituir, de modo algum, o médico de família. Como defendemos na campanha eleitoral, o Bloco de Esquerda vai apresentar propostas para responder a estes problemas. Camaradas, nos transportes, é preciso dizer que a SATA não é um problema do furo sentimental. A SATA é um ativo estratégico para os Açores, essencial para a mobilidade dos açorianos, hoje e no futuro. A sua defesa e preservação como uma empresa pública é crucial. E, tal como no passado, não podemos ter hoje políticas destruidoras deste ativo. Se não, vejamos, faltam soluções para as obrigações de serviço público nas rotas deficitárias de ligação da região ao exterior. Falta a definição da política de encaminhamentos. A recém-criada tarifa de 60 €, anunciada na campanha eleitoral como uma medida estrutural e integrada nas obrigações de serviço público, é afinal uma espécie de tarifa promocional para a qual se desconhece qual é o suporte financeiro sequer. Tudo isto deve preocupar os açorianos e açorianas. Uma SATA pública e capitalizada e a exigência de clareza na forma de tratamento das companhias aéreas que operam nos Açores serão o nosso norte de atuação nesta área. Camaradas, a defesa do ambiente é, como em todo o mundo, pedra de toque nos dias de hoje. Atrevo-me a dizer que nos Açores é ainda muito mais importante. Apesar de tudo, a preservação da biodiversidade, na terra, no mar, a proteção da paisagem necessitam de políticas exigentes. Os riscos são muitos, a começar pela mineração do mar profundo, que é apetite de futuro de grandes interesses económicos e veja-se, como já foi aqui dito hoje, a entrevista do CEO da Galp, que olha para a mineração do mar profundo, mas também para onde olha a atual maioria de direita. Vemos bem o desnorte ambiental deste governo, que na esteira do anterior autoriza ao desbarato novos hotéis. Atende-se também, e ainda na negociata esquisita, da incineração que junta, imagine-se, PS e PSD, e que leva a que alguns responsáveis desmintam o que disseram num passado muito recente. Como podemos constatar, o ambiente está em perigo e tem poderosos inimigos. As licenças de construção de empreendimentos, entre outras matérias, não podem, como até aqui, estar unicamente nas mãos de um qualquer governo para decidir a cada momento. O ambiente é por demais importante. E assim o Bloco de Esquerda vai propor, através de iniciativa legislativa e como defendemos na campanha eleitoral, a criação na região de uma autoridade ambiental mais independente, com mais poder de decisão sobre projetos com impacto ambiental e sobre o ordenamento do território. Camaradas, saímos hoje daqui mais preparados, não tenho dúvidas, mais fortes, para combatermos as desigualdades seculares dos Açores, mas, acima de tudo, também mais fortes para construir um caminho de desenvolvimento real e sustentável, um desenvolvimento de futuro para esta região. Camaradas, vamos à luta e viva o Bloco de Esquerda Açores!